Você já imaginou usar o Ho'oponopono não apenas como uma técnica de limpeza, mas como uma forma de potencializar os ensinamentos de Neville Goddard? Porque quanto mais eu estudo os dois, mais eu percebo que existe uma conexão muito profunda entre eles. Uma conexão que quase ninguém explica. E talvez isso esteja fazendo muitas pessoas falharem na manifestação sem perceber. Porque Neville Goddard ensinava sobre assumir o estado do desejo realizado. Já o Ho'oponopono parece ajudar justamente a limpar os conflitos internos que impedem esse estado de ser sustentado. E quando eu comecei a enxergar isso, muita coisa fez sentido. Porque talvez manifestar não seja apenas visualizar. Talvez exista uma preparação emocional que quase ninguém fala. Talvez o problema não seja que você não sabe manifestar. Talvez você esteja tentando assumir um novo estado enquanto emocionalmente continua presa no antigo estado. E isso muda tudo, porque Neville Goddard falava muito sobre estado de consciência, certo? E ele dizia que você não manifesta aquilo que quer, você manifesta aquilo que você é, aquilo que você sustenta internamente como verdadeiro. Só que existe uma pergunta importante. Como sustentar um estado de paz carregando caos internamente? Como sustentar a abundância se por dentro existe medo? Como sustentar amor se emocionalmente você está se sentindo rejeitado? E aí, é exatamente aí que o Ho'oponopono entra de uma forma extremamente poderosa. Porque eu comecei a enxergar o Ho'oponopono não como uma técnica de limpeza simples, mas como uma limpeza interna que remove aquilo que impede você de sustentar o estado de manifestação. E isso é muito diferente do que o normal que a gente está acostumado a ver por aí. Porque a maior parte das pessoas usa técnicas tentando convencer o universo a entregar alguma coisa. Mas Neville Goddard ensinava algo muito mais profundo. Ele dizia: assuma que já é. Assuma o estado. Assuma o sentimento do desejo realizado. Só que tentar assumir prosperidade enquanto existe escassez emocional dentro de você é como tentar plantar flores em um terreno cheio de entulho. E aí o Ho'oponopono vai limpar esse terreno. Talvez ele prepare emocionalmente e energicamente você para conseguir sustentar um novo estado. E quando eu comecei a observar isso, tudo começou a fazer mais sentido. Porque percebi que muita gente não falha na manifestação porque visualiza errado. Falha porque está em guerra consigo mesmo. Visualiza riqueza sentindo medo, visualiza amor sentindo abandono, visualiza calma, vivendo tensão o tempo inteiro. Existe uma divisão interna, uma parte que quer mudar e outra sustentando a velha identidade. E Neville Goddard falava muito sobre identidade, sobre assumir quem você deseja ser. Só que o Ho'oponopono parece ajudar justamente a dissolver os pesos emocionais que mantêm a identidade antiga viva. E olha como isso é profundo. Quando você repete: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, talvez você não esteja apenas falando essas palavras bonitas. Talvez não. Você está desarmando culpa, está soltando a resistência, está apagando a tensão emocional. Você está reduzindo o conflito interno. É quase como se você estivesse silenciando o ruído mental que impede o novo estado de ser sentido como real. E aí entra algo muito importante que Neville Goddard ensinava, que é: o sentimento é o segredo. Não basta imaginar. Você precisa sentir. Mas como sentir verdadeiramente algo novo quando existe uma tempestade emocional acontecendo dentro da gente? Talvez seja por isso que algumas pessoas visualizam há anos e continuam cansadas emocionalmente, porque estão tentando construir uma nova realidade, sem limpar os estados internos que continuam alimentando a antiga. E tem outra conexão impressionante entre Neville Goddard e o Ho'oponopono. Neville Goddard dizia: todos são você
empurrado para fora. Já o Ho'oponopono fala sobre responsabilidade total. Agora pensa comigo, se o mundo reflete meu estado interno, então limpar dentro de mim altera a forma como eu experiencio a realidade lá fora. Isso não significa se culpar por tudo, mas perceber que talvez a realidade esteja constantemente respondendo ao estado emocional e mental que você sustenta diariamente. Talvez o verdadeiro significado do Ho'oponopono não seja mudar a nossa volta. Talvez seja mudar o nosso estado de consciência a partir do que a gente observa à nossa volta. Porque quando o estado muda, a percepção muda, as reações mudam, as experiências mudam. E isso transforma completamente a forma como você vive. Agora deixa eu te mostrar algo que eu acredito que pode potencializar muito esses ensinamentos juntos. Uma prática simples. Primeiro, do Ho'oponopono. Não para implorar, não para convencer o universo, mas para limpar emocionalmente o seu estado interno. Você pode respirar devagar e repetir conscientemente. Eu sinto muito pelas crenças que sustentam essa realidade. Me perdoe por continuar alimentando o medo. Eu te amo, sou grata. Sem pressa, sem tensão, como quem dissolve um peso invisível. E aí depois disso você entra nos ensinamentos de Neville Goddard. Você novamente fecha os olhos e assume o estado desejado. Não como alguém tentando conseguir, mas como alguém que já é. Você sente a paz, sente o relacionamento harmonioso, a abundância, a solução acontecendo. E talvez pela primeira vez o estado fique até mais fácil de sustentar. Porque aí existe menos resistência emocional brigando contra o estado. E aí, sinceramente, eu acho que muita gente está tentando manifestar sem perceber que o sistema nervoso dela ainda está preso no medo. O corpo continua em estado de sobrevivência, enquanto a mente tenta acreditar em abundância. E aí isso cria desgaste, cria cansaço, frustração, porque a pessoa tenta pensar positivo o dia inteiro, mas emocionalmente continua vivendo na tensão. Então talvez o caminho não seja forçar mais, talvez seja limpar mais, silenciar mais, soltar mais. Porque existe uma diferença enorme entre forçar uma manifestação e permitir um novo estado. E quanto mais eu observo os ensinamentos de Neville Goddard, mais eu sinto que manifestação tem muito mais relação com a identidade do que com a técnica. Você não atrai apenas aquilo que deseja, você expressa aquilo que sustenta internamente como natural. E aí talvez o Ho'oponopono ajude exatamente nisso, tornar o novo estado mais leve de ser habitado, mais natural, mais silencioso, mais verdadeiro. Talvez manifestar não seja controlar o universo. Talvez seja parar de sustentar internamente aquilo que contradiz o que você deseja viver. Talvez seja por isso que unir o Ho'oponopono e o Neville Goddard pode ser tão poderoso. Porque um limpa o terreno e o outro ensina o que plantar nele. E aí, sinceramente, isso muda completamente a forma como a manifestação é entendida. Bom, eu espero que talvez depois desse vídeo você nunca mais veja o Ho'oponopono e os ensinamentos de Neville Goddard da mesma forma. Porque talvez manifestação não seja apenas imaginar, nem apenas repetir técnicas. Talvez seja você limpar, primeiro, aquilo que continua sustentando a sua versão antiga. E quando o estado interno muda, a realidade começa a responder de outra forma, certo? Então, comenta aqui nos comentários. Você já tentou, em algum momento, unir o Ho'oponopono com os ensinamentos de Neville Goddard? Ou esse vídeo foi a primeira vez que você percebeu essa conexão? Eu quero muito ler a experiência de vocês porque esse assunto é muito mais profundo do que parece.
E se esse vídeo trouxe alguma expansão para sua consciência, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão buscando entender a realidade de uma forma diferente. E também, se você gosta de conteúdos sobre manifestação, consciência, Neville Goddard, leis herméticas, espiritualidade e expansão da mente, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente mergulha em assuntos que normalmente quase ninguém conecta dessa forma. Às vezes a transformação começa justamente quando você para de lutar contra si mesmo. Então, obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.